Bom, galera, essa é a nossa segunda aula do curso de Teoria Estruturalista e a gente vai falar agora da sociedade de organizações. Quer dizer, eu quero que você entenda inicialmente que a nossa sociedade ela é composta de várias organizações, tá? E a teoria estruturalista estuda isso, estuda como essas organizações interagem entre si. Você vai entender melhor agora, vamos lá, vamos começar a nossa explicação, com a nossa introdução, tá? Então, a sociedade é feita de organizações. Se você olhar aí para esta tela, você vai ver uma cidade. E se você observar bem, cada prédio desse, cada estrutura dessa, comporta uma organização. Pode ser uma empresa, pode ser um órgão governamental, mas toda essa sociedade aí, ela é uma sociedade de organizações. Tudo bem? Ok. Então vamos lá. O homem, ele está dentro de várias organizações e ele tem vários papéis em cada uma organização. Em outras palavras, nós, como seres humanos, nós não participamos de apenas uma dessas organizações na sociedade. Nós participamos de várias. Então, para você entender melhor, olha só. Imagina o seguinte. Imagina um homem que ele dá aula numa faculdade, numa escola, de manhã. À noite, ele trabalha em uma empresa, ok? E aos fins de semana, ele vai para a igreja. Ele tem as suas atividades na igreja. Então você tem um homem que ele está incluído em todas essas organizações, na escola, na empresa e na igreja. E se a gente parar para observar bem esse homem, ele também está incluído dentro da organização governo, né? Ele mora em algum lugar, ele tem que seguir regras daquela cidade, leis. Então o homem ele está inserido, ok, em várias organizações. E o que ele faz dentro da escola, ele não faz dentro da igreja. Ele não faz dentro da empresa. Então, quer dizer, em cada uma dessas organizações, ele tem um papel, ele tem uma responsabilidade que exige dele certas características para cada organização que ele participa. Certo? E as organizações, elas interagem entre si. O que significa isso? Bom, significa o seguinte. Eu coloquei aí para você uma escola, uma igreja e uma empresa. A escola, ela interage com a igreja. Por exemplo, se eu tiver ali um projeto social da igreja sendo feito na escola ou vice-versa, nós temos uma interação de organizações. A igreja também interage com a empresa. Vamos supor que essa empresa aqui seja uma gráfica, que imprime ali a liturgia para a igreja. Então, a igreja está interagindo com a empresa que é gráfica. Então, são duas organizações que interagem entre si. A mesma gráfica pode produzir o material escolar, então ela vai ali interagir com a escola. Nesse sentido, a gente tem que todas as organizações elas interagem entre si. Elas não estão isoladas. Elas não existem por si só, por existir. Existe ali uma interação. E é essa interação que a teoria estruturalista ela vem trazer, ela vem dizer, é preciso olhar para a interação que existe entre as organizações. É por isso que ela traz esse lado social, que a teoria das relações humanas também trazia, ok? Porém, a teoria das relações humanas falava apenas do que acontecia dentro das organizações. Ou seja, olhava apenas, por exemplo, para dentro dessa escola aqui. Qual a relação social que está dentro dela, entre os seus colaboradores. Mas não olhava para as relações entre organizações diferentes, ok? Essas relações sociais. Então, com base nesse olhar, tá? A gente já pode começar a entender que a sociedade ela evoluiu em algumas etapas, tá bom? Que etapas? A primeira etapa da evolução da sociedade e organização é a etapa da natureza, aonde nós temos o quê? Que a natureza era a base da subsistência humana. Então, inicialmente, tá? Inicialmente, quando tudo surgiu, o homem ele ia até a natureza e tirava da natureza o que ele precisava para existir. Era essa sociedade que a gente tinha. Era esse tipo de sociedade. Então, nesse momento aqui, é um momento em que o homem é nômade,
O homem, ele não se fixa em um lugar só. Então, ele vai para um local, quando ele esgota os recursos daquele local, ele vai para outro local esgotar os recursos desse outro local. Então, ele apenas usa a natureza para sobreviver e aí vai andando de lugar em lugar. Porém, a sociedade ela foi evoluindo. E aí nós temos a segunda etapa da evolução do desenvolvimento da sociedade, que é a etapa do trabalho. E nesse ponto da etapa do trabalho, ok? Nós já temos que os elementos da natureza, eles passam a ser transformados pelo trabalho. Então o homem, que inicialmente apenas tirava da natureza o que ele queria para sobreviver, agora ele se fixa em um local, ele começa a cultivar, ele conhece a agricultura, e aí ao invés de esgotar os recursos naturais daquele local, ele simplesmente, através do trabalho, ele cultiva. Ele começa a cultivar a sua comida, ele começa a caçar naquela região, e aí ele tem ali a segunda etapa como sociedade, que é a etapa de trabalhar. Ele começa a trabalhar para poder manter. Aí ele se fixa no lugar só, e aí ele começa a tirar da natureza, através do trabalho que ele precisa para viver, e aí ele não precisa mais ficar indo de local em local, ali esgotando os recursos naturais para poder sobreviver. Porém, aí nós entramos na terceira etapa, que é a etapa do capital. E o que é essa etapa do capital, né? A etapa do dinheiro. Basicamente, né, o capital ele passa a ser a base da vida social, ou seja, no começo não tinha lugar fixo. Ele apenas esgotava os recursos. Então ele aprende a trabalhar. E trabalhando ele pode ficar num só lugar porque ele faz a sua própria comida, ele cultiva e tal. Porém, num determinado momento, começa a surgir o dinheiro para ter moeda de troca. Se você pensar bem, né, as pessoas elas começam a trabalhar, a ter certas coisas, e quando elas precisam de algo que elas não têm, elas antigamente trocavam, né? Alguém tinha uma coisa que outra pessoa queria, a outra pessoa tinha uma outra coisa que essa pessoa queria, então havia uma troca, né? Uma troca que a gente chama de escambo. Porém, nesse momento aqui o dinheiro surgiu, e agora se você quer algo, se você quer pagar pelo trabalho de alguém, então você vai lá dar o dinheiro para ele e ele dá para você o que você precisa. Essa é a terceira fase da etapa da evolução da sociedade. E a gente chega na nossa etapa atual, que é a quarta etapa, é a etapa da organização. A partir desse momento, ok, nós temos organizações dentro da sociedade. Ou seja, a natureza, o trabalho e o capital, natureza, o trabalho e o dinheiro, eles vão se submeter à organização. Nesse período aqui, as pessoas elas começaram a se juntar em prol de objetivos. Quando as pessoas querem alcançar alguma coisa, o que elas fazem? Elas se unem. Então elas criam as organizações, elas vão criar lá as cidades, elas vão criar os governos, elas vão criar as empresas, digamos assim, desse período inicial. E aí você tem que natureza e o trabalho e o dinheiro estão juntos no mesmo lugar, que é a organização. Essa é a etapa que a gente vive hoje. É por isso que a teoria estruturalista vem estudar as organizações, porque é a etapa que a gente vive hoje. Tudo que a gente vê hoje é organizado, ok? Está dentro de uma estrutura maior, ok? Então essa é a sociedade das organizações. Porém, eu queria explicar para você melhor o que é uma organização. Então vamos lá. O que vem a ser uma organização? Bom, vamos começar a explicar para você, caso você não tenha entendido, né? O que é uma organização? Uma organização é um agrupamento humano, uma entidade social. Quando a gente estudou o processo administrativo, você entendeu que organização tem dois significados. Pode significar o ato de organizar, e aí nós temos o processo administrativo, a função administrativa de organizar, que a gente já estudou em outro curso. E organizar é colocar cada coisa no seu lugar, distribuir responsabilidade, distribuir tarefa, criar departamentos, você está ali organizando. Mas não é esse tipo de organização que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando da organização como uma entidade social, como um agrupamento humano. Então, toda vez que as pessoas se reúnem, quando eu tenho pessoas, e essas pessoas elas têm recursos e elas querem alcançar objetivos, eu tenho uma organização. Exemplo. Igreja, vamos lá. As igrejas, o que são as igrejas? Elas têm pessoas? Tem. Elas têm recursos? Tem. Elas querem alcançar objetivos? Sim. O que são os hospitais, empresas, organizações não governamentais, exércitos?
Tudo isso aqui é exemplo de organização. Por quê? Porque tem pessoas envolvidas, essas pessoas têm recursos e elas querem alcançar objetivos. Então nós temos uma organização. Beleza? E o que não é uma organização, né? O que não é uma organização? Não é uma organização uma tribo, não é uma organização uma classe social, não é uma organização um grupo étnico, não é a organização os seus amigos e nem a família, tá? Exemplo, uma tribo, né? Uma tribo indígena. Essa tribo não é uma organização. Por quê? Ela tem pessoas? Tem. Eles têm recursos? Sim. Porém, você não pode dizer que eles se organizaram racionalmente em prol de um objetivo, porque as tribos se formam desde sempre, é algo tradicional. Se você estudou com a gente teoria burocrática, você lembra da parte que a gente fala sobre isso, né? Que existe ali a formação de autoridade baseada na autoridade tradicional, ou seja, você nasceu, sempre foi daquele jeito, sempre foi o costume, então você aceita aquilo ali porque sempre foi daquele jeito. Você aceita que o seu pai tem autoridade na sua família, porque sempre foi assim. Você nasceu, seu pai estava lá, seu pai tinha liderança da família, então você aceitou aquilo, né? Mas quando a gente fala desse tipo de relação, de família, de amigo, de grupo étnico, né? Pardo, branco, negro, classe social, classe média, classe baixa, tudo isso aí não pode ser considerado organização, porque eles não estão organizados racionalmente para alcançar objetivos. É isso que falta o objetivo, ok? E você pode até dizer, mas a minha família tem um objetivo, todo mundo quer ser feliz. Se você for olhar por esse lado, você até poderia tentar encaixar a família como sendo uma organização. E às vezes eu também acho até interessante, porque poderia realmente ser considerado família organização. Mas para os fins deste estudo e para a visão desse autor que nós estamos utilizando, que é o Chiavenato, né? Então, nós não consideramos esses grupos aí como uma organização. Beleza? Ok. Então, existem tipos de organização. O primeiro tipo é o tipo formal, que a gente já falou. O que é a organização formal? É a organização que tem regras, tem regulamentos, tem uma estrutura hierárquica, ok? É uma organização que ela é criada para reduzir incertezas. Como assim? Quando eu falo de organização formal, eu estou falando de algo que o homem criou, o homem predispôs. Alguém pensou naquilo ali. Alguém foi o agente pensante. Por exemplo, se você vai criar uma empresa, o que você faz primeiro? A minha empresa ela vai ter um plano de negócio. Aí você cria o plano de negócio. A minha empresa vai precisar de tantos departamentos. Aí você vai lá e cria o departamento. Aí você vai falar que cada departamento tem a função tal. Aí você vai lá e cria essas funções. Aí você vai dizer que cada pessoa precisa estar numa dessas funções. Aí você coloca as pessoas dentro das funções. Então você fala que cada função vai fazer tal tarefa. Aí você dá a tarefa para as pessoas que estão dentro das funções. O que você está fazendo se não organizando tudo formalmente? Você está colocando regras, você está colocando regulamentos, você está dizendo as políticas da empresa, você está dizendo a missão, você está dizendo a visão, os valores, você está criando um organograma, montando uma estrutura para a empresa. Tudo isso é a organização formal, ok? E essa organização ela é feita para tentar fazer com que a empresa ou a organização em si seja o mais previsível possível, porque você tenta colocar tudo no seu lugar. Porém, quando eu falo de organização informal, que é o segundo tipo, eu estou falando da relação que existe entre as pessoas, do lado social da organização. Eu estou falando do fator humano. Então, por exemplo, se você cria sua empresa, e a sua empresa cresce, e você tem um funcionário no RH. Aí você pode dizer que aquele funcionário no RH, dentro do organograma, é um funcionário do RH. Porém, você também tem um funcionário lá da parte de vendas. E esse funcionário da parte de vendas, ele conheceu o funcionário da parte de RH. E os dois criaram uma amizade. E os dois, toda semana, no final da sexta-feira, vão para um bar, tomar umas, confraternizar, fazer o happy hour que o pessoal chama. Isso aí, essa relação que se criou espontaneamente entre essas duas pessoas de setores diferentes, isso não foi previsto por você que criou a empresa. Você não previu que um funcionário do RH ia ter amizade com um funcionário das vendas. E se você olhar para o organograma da empresa, não está lá dizendo que essa amizade existe. Porém, ela existe. Ela está lá. Ela é a organização informal. Não foi criada formalmente, mas ela existe. Outro exemplo.
Imagina o seguinte, dentro da sua empresa existe um supervisor que supervisiona 5 vendedores. Você disse que esse supervisor ia existir, você disse que o cargo dele ia ser de supervisor, e você disse que o cargo dos outros 2 ia ser o cargo de vendedor, o cargo dos outros 5 ia ser cargo de vendedor. Então você tem um supervisor e tem 5 vendedores. Então o líder formal desse pequeno grupo é o supervisor. Porém, imagina que dentro desses 5 vendedores tem um cara que ele vende mais, ele dá dica para os amigos, ele ensina eles a vender mais. Os outros 4 vendedores olham para esse cara e veem ele como um líder. Embora formalmente ele seja um vendedor que nem os outros 4. Mas para os 4 existe uma visão de líder ali. Eles olham ele com uma visão diferente. O que ele fala tem mais peso do que os outros. Então, formalmente o supervisor é o líder. Mas informalmente nós temos um líder ali também, que nasceu da relação existente entre aqueles 5 vendedores. Essa é a organização informal. Espero que você tenha compreendido, ok? E dentro das organizações, nós trazemos uma nova visão do homem, que é a visão do homem organizacional. Se você estudou teoria científica e teoria clássica, você sabe que a visão do homem naquele ponto era homo econômicos. O homem só servia, ele só trabalhava porque ele queria dinheiro. Quando a teoria de relações humanas surgiu também a ideia de homem social, que o homem não queria só dinheiro, ele também queria fazer parte de um grupo. Quando você tem a teoria burocrática, você tem ali um homem que também é um homem organizacional. Quando você tem a teoria neoclássica, você tem o homem administrativo. E aqui você tem um homem que participa de várias organizações, ok? E que é o homem organizacional. E esse homem organizacional ele precisa de algumas características para ele participar de todas essas organizações. Ele precisa ser flexível, porque cada organização vai exigir dele algo diferente. Ele precisa saber trabalhar com todas elas. Ele precisa, ter tolerância às frustrações, porque muitas vezes ele vai querer fazer algo, não vai poder, então ele precisa tolerar. Ele precisa abrir mão de certas preferências, ele tem que fazer o que é pedido e não as coisas que ele gostaria realmente de fazer. Ele tem que cooperar com as normas, porque cada lugar tem suas regras. Então essas 4 características, elas fazem parte da característica de um homem que tem uma visão organizacional, uma visão de um homem que está inserido dentro da sociedade em várias organizações. Certo? Então a gente termina aqui a nossa aula, tá? A nossa aula de teoria de sociedade das organizações. É a nossa segunda aula de teoria estruturalista. E aí a gente vai continuar ali estudando, se aprofundando, e você vai, no final desse curso, você vai aprender teoria estruturalista com ninguém. Beleza? É isso e até a próxima!